A Maldição da Ilha da Caveira. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu na misteriosa ilha de Marajó, no Pará. Um grupo de pescadores se deparou com uma caverna desconhecida durante uma tempestade, e o que encontraram lá dentro mudou suas vidas para sempre. Acomode-se junto ao fogo e prepare-se para um relato sombrio sobre a maldição da Ilha da Caveira. Capítulo 1. O refúgio na tempestade. Era uma noite de tempestade violenta no litoral da ilha de Marajó, no Pará. A chuva caía em torrentes e os ventos rugiam como criaturas enfurecidas. Um pequeno barco de pesca, com 4 homens a bordo, lutava contra as ondas implacáveis. Pedro, o capitão experiente, gritava ordens enquanto tentava manter o barco estável. Ao seu lado estavam seus companheiros de longa data, Miguel, João e Carlos. "Precisamos encontrar abrigo antes que o barco vire", gritou Pedro, sua voz quase engolida pelo vento. Os homens lutavam contra o mar e, finalmente, avistaram uma pequena ilha rochosa à distância. Uma sensação de alívio percorreu o grupo quando viram uma entrada sombria em uma das falésias da ilha, uma caverna que parecia oferecer o único refúgio contra a tempestade furiosa. "Vamos para lá", decidiu Pedro, apontando para a caverna. Com dificuldade conseguiram chegar à entrada e amarraram o barco nas rochas. A caverna era grande e profunda, e o som da tempestade ficou abafado quando os homens entraram, molhados e exaustos. Enquanto se acomodavam no interior, João acendeu uma lanterna para iluminar o ambiente. A luz fraca revelou paredes cobertas de musgo e uma atmosfera densa e úmida. Miguel, sempre curioso, decidiu explorar um pouco mais fundo na caverna enquanto os outros descansavam. "Venham ver isso", chamou Miguel, sua voz ecoando pela caverna. Os outros homens seguiram a luz da lanterna de Miguel até uma câmara mais interna. Quando chegaram lá, seus corações quase pararam. No centro da câmara, encontraram uma pilha de ossadas humanas, algumas ainda parcialmente cobertas por farrapos de tecido antigo. Nas paredes, havia símbolos estranhos, entalhados com precisão na rocha. Eram símbolos que nenhum deles reconhecia, mas que exalavam uma sensação de maldade e desespero. Pedro se aproximou das ossadas e com cautela tocou um dos ossos. O frio do toque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Ele retirou a mão rapidamente, mas a sensação de mal-estar permaneceu. "Devemos sair daqui. Isso não é um bom sinal", disse Carlos, olhando para os símbolos com crescente inquietação. "Calma, Carlos. São só ossos velhos e símbolos antigos. Nada para se preocupar", respondeu Pedro, tentando acalmar o grupo, mas sua própria voz tremia. No entanto, o desconforto se espalhou entre eles. Algo na caverna parecia erradamente errado, como se as próprias pedras estivessem sussurrando segredos sombrios. Os 4 homens sentiram um peso em seus ombros, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Quando voltaram para a entrada da caverna, descobriram que a tempestade havia piorado. As ondas batiam furiosamente contra as rochas, e o céu estava coberto por nuvens escuras e ameaçadoras. Não havia como sair da ilha naquela noite. "Teremos que passar a noite aqui", disse Pedro, resignado. "Mas fiquem atentos. Vamos nos revezar para vigiar." Os homens se prepararam para a noite inquieta, cada um lutando contra a crescente sensação de pavor. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, uma nova tempestade, mais sombria e insidiosa, começava a se formar dentro da caverna. E assim, o primeiro ciclo da maldição foi desencadeado, ainda que os pescadores não tivessem ideia do que haviam despertado. Capítulo 2. O despertar do mal. A noite caiu pesada sobre a ilha,
e a caverna mergulhou em uma escuridão opressiva. Os pescadores se revezavam para vigiar, mas o cansaço e o medo faziam com que cada segundo passasse como uma eternidade. Miguel, que estava de guarda, não conseguia tirar os olhos dos símbolos nas paredes. Ele tinha a sensação de que os entalhes se moviam, mudando de forma conforme o fogo da lanterna tremeluzia. Um calafrio percorreu sua espinha quando percebeu que um dos símbolos, que antes parecia apenas uma linha sinuosa, agora lembrava a forma de uma serpente, com olhos que brilhavam como carvão em brasa. Ele esfregou os olhos, pensando que estava imaginando coisas, mas a sensação de algo terrível estava à espreita não o deixava. De repente, um som abafado ecoou pelas profundezas da caverna. Um lamento baixo, quase humano, mas distorcido. Miguel levantou-se de um pulo, com o coração batendo na garganta. Ele segurou a lanterna com força, tentando identificar de onde vinha o som. Os outros pescadores acordaram com o grito sufocado de Miguel. — O que foi? O que está acontecendo? Perguntou João, visivelmente alarmado. Eu não sei. Ouvi algo vindo de lá de dentro, respondeu Miguel, apontando para a escuridão que parecia engolir a luz da lanterna. Pedro, sempre o mais corajoso, pegou uma barra de ferro que havia encontrado no chão da caverna e se adiantou. Vamos acabar com isso de uma vez. Provavelmente são só os ecos da tempestade. Mas à medida que avançavam na caverna, o lamento tornou-se mais claro, transformando-se em uma série de sussurros desconexos que pareciam chamar seus nomes. As paredes começaram a parecer mais estreitas, como se a caverna estivesse viva, tentando prender os pescadores em suas entranhas escuras. Isso não é natural. Temos que sair daqui, disse Carlos, sentindo a pressão crescente em seu peito. No entanto, algo os atraía cada vez mais para dentro. Os sussurros aumentavam, misturando palavras em uma língua desconhecida com gritos de dor e desespero. Quando chegaram à câmara central novamente, o que viram fez o sangue gelar nas veias. As ossadas haviam se reagrupado, formando uma figura grotesca, como se os ossos estivessem se reunindo para formar um corpo macabro. Ao redor da figura, os símbolos nas paredes brilhavam com uma luz fraca e esverdeada. Isso é um pesadelo. Só pode ser um pesadelo, murmurou João, sentindo a sanidade se esvair lentamente. De repente, a figura de ossos se moveu, sua cabeça se virando em direção aos pescadores. Um grito de gelar o sangue ecoou pela caverna quando a criatura levantou-se, seus ossos rangendo de forma horrível. Ela estendeu uma mão esquelética em direção a Pedro, que recuou com horror. Mas algo invisível o segurou, como se a própria caverna estivesse conspirando contra ele. — Corram! Gritou Pedro, mas suas palavras foram abafadas por um rugido ensurdecedor que veio do fundo da caverna. O chão tremeu e pedras começaram a cair do teto. Os pescadores correram em direção à entrada, mas era tarde demais. As sombras pareciam ganhar forma, se arrastando pelas paredes, tentando agarrá-los. Miguel tropeçou, e antes que os outros pudessem ajudá-lo, foi arrastado para a escuridão por mãos invisíveis, seus gritos ecoando pela caverna. João e Carlos conseguiram alcançar a entrada, mas Pedro foi detido por algo que segurou seu tornozelo com força sobrenatural. Ele lutou desesperadamente, mas sentiu seu corpo ser puxado para trás, de volta para a câmara central. João, em pânico, tentou segurar Pedro, mas a força do desconhecido era esmagadora. — O que você quer de nós? Pedro gritou, sentindo o medo transformando-se em desespero. Mas a única resposta foi um riso sombrio que ecoou pela caverna, enquanto a criatura de ossos se aproximava, seus olhos vazios fixos nele. E assim, o terror na caverna atingiu seu ápice. A maldição havia sido despertada e ela não pretendia deixar ninguém escapar de seu alcance.
Capítulo 3. A maldição consumada. Pedro foi arrastado pela força invisível até o centro da câmara, onde a criatura de ossos o esperava. Ele lutava para se libertar, mas sentia como se mãos frias e gélidas estivessem segurando seus membros, impossibilitando qualquer movimento. A criatura se aproximou mais, seus ossos rangendo a cada passo, e a boca desprovida de carne se abriu em um sorriso macabro. João e Carlos, que haviam conseguido escapar para a entrada da caverna, pararam e olharam para trás. O que viram os deixou petrificados. As sombras dentro da caverna pareciam se contorcer, formando figuras horríveis que avançavam lentamente em direção a Pedro. Mas eles não podiam fazer nada. O medo e o horror os mantinham paralisados. Pedro sentiu o frio da morte se aproximando, enquanto a criatura estendia uma mão esquelética em direção ao seu peito. Ele sentiu algo perfurá-lo, uma dor lancinante que irradiava de dentro para fora, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Seus gritos de dor ecoaram pela caverna, misturados aos risos macabros das sombras ao seu redor. De repente, tudo ficou em silêncio. Pedro, que antes estava sendo torturado, agora estava de pé, olhando fixamente para João e Carlos. Mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram completamente negros, sem qualquer traço de humanidade. Ele se moveu de forma estranha, como se não controlasse mais seu próprio corpo. Pedro, você está bem? João perguntou, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Pedro não respondeu. Em vez disso, começou a andar em direção aos dois homens, seus movimentos erráticos e desajeitados. João e Carlos recuaram, mas Pedro continuava a se aproximar, seus olhos vazios fixos neles. De repente, ele parou e soltou um grito sobrenatural, algo que não parecia humano. As sombras na caverna começaram a se mover novamente, envolvendo Pedro em um abraço sombrio. Carlos, que sempre foi o mais supersticioso do grupo, sabia que algo estava terrivelmente errado. Temos que sair daqui, João. Isso não é mais o Pedro. A maldição. Ela o tomou. Os dois homens correram em direção à saída da caverna, mas a tempestade lá fora havia se intensificado. A chuva caía em rajadas violentas e os ventos sopravam com tanta força que quase os derrubavam. Mas o medo de ficar na caverna era maior do que o medo da tempestade. Enquanto corriam, ouviram passos atrás deles, passos que não eram os seus. Viraram-se e viram Pedro, ou o que restava dele, correndo atrás deles, seus movimentos rápidos e desumanos. O terror tomou conta de João e Carlos, que correram o mais rápido que puderam, mas sabiam que não podiam escapar da maldição. Eles chegaram ao barco e, desesperadamente, tentaram soltá-lo das rochas, mas algo parecia segurá-lo no lugar, como se a própria ilha não quisesse deixá-los partir. Pedro se aproximava cada vez mais, seus gritos sobrenaturais misturando-se ao rugido da tempestade. No último momento, quando tudo parecia perdido, o barco se soltou e começou a ser levado pelas ondas. João e Carlos pularam a bordo, segurando-se firmemente enquanto as águas agitadas os levavam para longe da ilha. Mas a imagem de Pedro, parado na entrada da caverna, com olhos negros e vazios, os assombraria para sempre. Quando finalmente chegaram ao continente, João e Carlos estavam exaustos e traumatizados. Tentaram contar sua história, mas ninguém acreditava neles. A ilha foi evitada por todos os pescadores da região e as lendas sobre a caverna amaldiçoada se espalharam. Mas a maldição ainda não havia terminado. Nos meses seguintes, João e Carlos começaram a ter pesadelos horríveis, onde viam Pedro os chamando da escuridão. Suas vidas começaram a desmoronar, e ambos começaram a enlouquecer lentamente.
Eles sabiam que a maldição os seguira até o continente e que um dia a escuridão viria para reclamá-los também. E assim, a história da maldição da Ilha da Caveira termina. Mas o terror que ela desencadeou ainda ecoa nas mentes daqueles que ousam ouvir. A ilha permanece deserta, mas as sombras dentro da caverna aguardam, pacientemente, por suas próximas vítimas.